Saudações, intocados. Eu sou Shadow, o Coelho das Sombras. Sejam muito bem-vindos ao Toca Oculta. Venham comigo, crianças, e divirtam-se. É hora do show! O conto de hoje chama-se O Escancelado, Ceifador de Almas. A história sombria se passa no pequeno vilarejo de Santo Sepulcro. A lenda começou a ser propagada na década de 1947. No vilarejo de Santo Sepulcro vivia um homem velho, magro, chamado José Teixeira, mas as pessoas o chamavam de Escancelado, devido à sua aparência magra e arqueada. O homem trabalhava como ambulante pelas ruas do vilarejo, vendendo doces, balas, cocadas e pirulitos. O seu público era majoritariamente de crianças. Porém, eram os pais que lidavam com o homem, já que as crianças morriam de medo dele. As olheiras profundas e a voz rouca, por conta do seu vício em tabaco, tornavam a sua presença mais que assustadora para os pequenos. Quando os pais queriam que os seus filhos obedecessem a alguma ordem, era só dizer que, caso não cumprissem as suas tarefas, o Escancelado os levaria embora dentro de uma mala e nunca mais eles voltariam para casa. Até então era somente uma forma de manter as crianças com certa disciplina. Mas na 7ª noite de quaresma daquele ano de 1947, José Teixeira, o vulgo Escancelado, veio a óbito devido a uma grave crise de tuberculose. Desde então, na 7ª noite de quaresma de cada ano, a população de Santo Sepulcro diz que o espírito do Escancelado surge na calada da noite, arrastando as suas sandálias gastas, tocando uma pequena sineta enferrujada e assoviando uma melodia arrepiante. Conta-se que ele entra nas casas que não estiverem protegidas em busca da alma de crianças e a sua presença traz um odor fétido de tabaco e cachaça. Caso não haja crianças na casa, ele leva consigo a alma de idosos ou, em último caso, até mesmo animais de estimação. Este maligno espírito ataca as suas vítimas durante o sono, tirando a sua energia vital e fazendo com que amanheçam anêmicas e sem força alguma, vindo a óbito em poucas horas. Os anos se passaram e, após 40 anos, no ano de 1987, Ana Clara e o seu filho Davi, de 9 anos de idade, se mudaram para o vilarejo de Santo Sepulcro para morar com o pai de Ana, o seu Jaime, que havia ficado viúvo há 1 ano e estava depressivo devido à solidão e saudades de sua esposa. Logo, Ana e Davi ouviram falar da lenda do Escancelado, pois já era a época de quaresma e as pessoas já estavam amedrontadas e relatos sobre a aparição espectral do Escancelado eram contados o tempo todo. Ana achou uma grande bobagem tudo aquilo, porém Davi ficou aterrorizado. Passam-se os dias e então, na 7ª noite de quaresma,
A população de Santo Sepulcro se reúne em frente à igrejinha e saem em procissão carregando imagens de santos, cantando hinos e louvores para afugentar o espírito maligno do escancelado. Ana e Davi participam da procissão, já que em Santo Sepulcro não tem muito o que se fazer. Davi fica aterrorizado com a história do escancelado. E então, ao chegar da procissão, corre até o quarto do seu avô e lhe pergunta por que ele não foi à procissão e se ele não tinha medo do fantasma que assombra o vilarejo. Seu Jaime sorri de forma sarcástica e diz ao neto que não teme por nada e que tudo não passa de bobagens contadas pelo povo dali. Jaime é ateu e não mantém nenhuma prática religiosa. Bem, enquanto Ana Clara vai tomar banho e se prepara para dormir, Davi corre até o sacrário que pertencia à sua avó, que fica na entrada da casa. E quando ele puxa o rosário para se sentir mais seguro e fazer uma fervorosa oração, este se rompe, e então Davi, desesperado e com medo de sua mãe brigar com ele, joga os pedaços do rosário no fundo do quintal. A noite cai em Santo Sepulcro e o silêncio vai tomando conta do ambiente. Davi, sabendo que havia arrebentado o rosário, fez algumas preces fervorosas e foi se deitar, com muito medo. Quando o relógio marcou meia-noite, um som sinistro de uma sineta começou a soar ao longe, acompanhado de um arrastar de sandálias e de um assovio sinistro. Sim, era de fato o espírito do escancelado. Ele rondou algumas vezes as casas, mas elas estavam blindadas com crucifixos, réstias de alho, sal grosso nas portas e nas janelas. Porém, o fato de ter rompido o rosário nas mãos de Davi e também de sua mãe e seu avô não acreditarem na lenda, eles não colocaram nenhum tipo de proteção nas portas e nas janelas. E essa foi a brecha que a alma penada do escancelado encontrou para entrar ali. Davi sente a presença daquele ser demoníaco em seu quarto, mas não consegue se mexer e muito menos chamar a sua mãe ou o seu avô. Quando o escancelado se curva sobre o menino para roubar-lhe a alma, repentinamente uma forte luz invade o quarto e à porta surge a imagem de Dona Lázara, avó de Davi, que em vida foi uma benzedeira. O espírito maligno, sentindo o poder que emanava de Dona Lázara, começou a gemer e a gritar, como se estivesse sendo queimado. E então foi ficando translúcido e desaparecendo, deixando um rastro de fumaça escura. O odor que exalava foi aos poucos deixando o ambiente, dando espaço para um agradável perfume de jasmim. O espírito de Dona Lázara aproximou-se do menino, fez um breve benzimento, sorriu e desapareceu, deixando o seu perfume angelical no quarto. Como que por encanto, Davi apagou num sono profundo. No dia seguinte, ele correu até o quarto de sua mãe para contar-lhe o que havia acontecido.
Ana Clara prestou atenção no relato, mas no fundo achava que era apenas a imaginação fértil do menino, influenciada pela lenda que sustenta a crença dos moradores de Santo Sepulcro. Mas um perfume suave de jasmim pairava dentro de toda a casa, e Davi podia sentir que a sua avó estava por ali. Ana Clara, porém, pediu para que Davi não comentasse nada com o seu avô. Ela achava que essa história poderia perturbar o pobre velho. Na verdade, Ana não acreditou no relato de Davi. Porém, o menino sabia que havia vivenciado com lucidez aquela experiência que carregaria pelo resto de sua vida. A partir de então, por todas as noites, quando Davi se deita para dormir, ele recebe a visita de Dona Lázara, que o benze, dá um leve sorriso e desaparece, deixando o suave perfume de jasmim no ar. Os relatos sobre a aparição do escancelado em Santo Sepulcro continuaram e perdura até os dias de hoje. Mas fica um alerta. Não ouse pronunciar o nome do escancelado por 7 vezes seguidas, pois ele pode atender ao seu chamado e aparecer para roubar a sua alma.